Muita alegria nós estamos aqui para cultuarmos juntos e para tratar de um tema muito especial. O que é ser igreja? E coisa importante, às vezes nós nascemos em um lar cristão, nossas primeiras lembranças de vida são correndo nos corredores da igreja. Talvez você foi batizado numa igreja evangélica, talvez você foi discipulado numa igreja evangélica, talvez você casou na igreja evangélica, talvez você viu alguém da sua família sendo sepultado e com a celebração de culto fúnebre numa igreja evangélica. Mas talvez ainda possa ser que você não entenda o que é ser parte de uma igreja e qual é a sua responsabilidade e os seus privilégios. Eu acredito que é sobre isso que essa série de mensagens tem tratado. O que é ser igreja de Jesus? Para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, Lucas 10, 25, nós vamos meditar numa parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E ao longo dessa reflexão, meditação, eu quero te convidar a pensar o que é ser igreja de Jesus. O que é ser igreja de Jesus? Enquanto você localiza, eu quero te lembrar do que já foi tratado aqui sobre essa série em o que é a igreja. E você já aprendeu que a igreja precisa evangelizar. Um dos papéis importantes da igreja é que ela evangelize, é que ela anuncie as boas novas. Então veja, uma igreja saudável, ela tem um compromisso para além das portas dela, que é anunciar a verdade do evangelho ao mundo perdido. Você também viu que é papel da igreja ou de uma igreja saudável a edificação dos crentes, o crescimento mútuo dos irmãos. Quem recebe a boa nova do evangelho nasce de novo, mas alguém que nasce precisa crescer. Um crente de verdade, ele precisa crescer em conhecimento. Nós chamamos isso de edificação. Uma igreja saudável, ela tem uma missão com os de fora e tem uma missão com os de dentro. E para fazer a missão com os de fora e a missão com os de dentro, ela precisa aprender sobre graça e compaixão. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, a partir do capítulo 10, verso 25 de Lucas. Toda a igreja encontrou? Amém? Mesmo como estão, sentados, mas em reverência à Sagrada Escritura, acompanhemos todos a palavra de Deus que nos diz: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como o lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo que caiu na mão dos assaltantes?
O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, nós te rogamos graça nesse momento. O Senhor, que é um Deus todo-poderoso, se revela a nós. Nós nos humilhamos diante da tua palavra e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fortaleça em nossa vida, em nosso entendimento, o que significa ser igreja de Jesus. Nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor nos ensine sobre graça e compaixão através da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vejam só, a caminhada de Jesus por meio dos evangelhos é sempre uma caminhada rumo a um propósito muito específico. Em nenhum momento Jesus duvidou sobre a sua missão, que é a morte. A caminhada de Jesus é para o sacrifício, a maior demonstração de amor que nós podemos ver em toda a história da humanidade. Jesus conscientemente está a cada dia caminhando para a morte. Mas nessa caminhada, Jesus vem trazendo vida a todos aqueles que têm uma oportunidade de ter uma experiência genuína com Ele. É maravilhoso perceber que na caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, ali onde Ele entregaria a sua vida, Ele se encontra com inúmeras pessoas, pessoas muito diferentes, mas que todas necessitam da mesma coisa: a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento. É nesse momento da história de Jesus que nós nos deparamos com ele contando essa história e essa parábola. Imaginem que já nesse momento Jesus tem despertado o amor no coração de muita gente, mas também o ódio no coração de alguns. Sobretudo aqueles religiosos, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que não conseguem enxergar uma coisa óbvia: Jesus era sim o prometido de Deus no Antigo Testamento. Por isso que a cada oportunidade várias pessoas estão questionando Jesus. Estão tentando mostrar que ele é um mentiroso, um charlatão, um impostor, que ele está fingindo de ser o Messias. É nesse sentido que esse doutor da lei se aproxima de Jesus, para talvez questionar quem ele é, para talvez zombar de Jesus. É muito curioso que Jesus não rejeita nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de pessoa que se aproxima dele. Jesus sabe muito bem as intenções do coração daquele que se aproxima dele. E nada mudou, queridos irmãos, daquele tempo para cá. São várias as motivações que levam alguém a ir a Jesus, a ir para uma igreja. Muitas motivações honestas, mudança de vida, arrependimento. Mas talvez muitos apenas por curiosidade, apenas porque não tem nada para fazer no domingo à noite, ou porque estão precisando de alguma bênção e vão procurar esse Deus da bênção. Eu quero que você, ao longo dessa reflexão, possa entender o que é ser de verdade um seguidor de Jesus. O que é de ser de verdade igreja, porque igreja é sinônimo de discípulos de Jesus. Então a gente caminha por esse texto, percebendo que Jesus aqui está trazendo uma lição riquíssima sobre o que significa compaixão, graça e o que significa, acima de tudo, amar verdadeiramente a Deus. A Bíblia diz no verso 25: então se levanta um certo doutor da lei, que para colocar Jesus à prova diz: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? O início dessa conversa é muito interessante, queridos irmãos. Primeiro porque Lucas está dizendo, então, é sinal de que algumas coisas estavam acontecendo antes, e antes Jesus tinha se exultado no Espírito, Jesus estava se manifestando como o verdadeiro Filho de Deus, Jesus estava convocando pessoas à missão. No meio disso tudo, chega esse homem que é um doutor da lei, e a palavra aqui diz sobre alguém que tem autoridade máxima dentro da religião judaica. A palavra que Lucas usa para doutor da lei
é um que é diferente dos demais doutores da lei. Era aquele que tinha um grande entendimento da lei e que tinha autorização de ensiná-la. Não era qualquer pessoa que estava conversando com Jesus. Não era qualquer mestre da lei que estava conversando com Jesus. Talvez a pessoa mais importante do judaísmo naquele contexto e naquela época. Então ele se levanta e, para colocar Jesus à prova, ele diz: mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Queridos irmãos, essa pergunta revela várias coisas importantes para nós hoje. Talvez ninguém saia aí comprando cursos na internet, tentando se capacitar, tentando estudar mais, tentando caminhar com pessoas importantes, com essa pergunta no coração: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Mas nós vivemos num momento, numa situação, em que ao ligar a TV, ao entrar na sua rede social, ao ouvir um jornal, uma rádio, você vai perceber que o mundo está caminhando para tentar buscar a realização pessoal. A ideia de sucesso, a ideia de você ser sempre o melhor, a ideia de você ser sempre mais bem-sucedido, tem contagiado o coração de pessoas, como se isso fosse a última e a única coisa que elas deveriam fazer na vida. As motivações para ela levantar todo dia da cama é: eu preciso ser mais bem-sucedido. E a gente escuta frases do tipo: leão anda com leão, foguete não dá ré, seja a sua melhor versão. Você já ouviu isso em algum momento? Isso tem vendido muito curso na internet. Talvez a pergunta desse doutor da lei seja mais ou menos nesse sentido: o que eu preciso fazer para ter uma realização pessoal? O que eu preciso fazer para ser bem-sucedido na minha vida? Para eu chegar lá no final e dizer: bom, valeu a pena eu viver. Valeu a pena eu dedicar esse esforço. Valeu a pena sacrificar horas de sono. Valeu a pena abrir mão em algum momento de algumas coisas que eu tinha que gastar dinheiro, ou de algumas amizades, para manter o meu foco e alcançar os meus objetivos. Queridos irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. As intenções do coração de pessoas a mais ou menos 2000 anos de distância de nós são as mesmas motivações de pessoas de hoje. Todo mundo aqui quer se dar bem na vida. A questão é: o que é se dar bem na vida? O que significa isso? Para aquele doutor da lei, certamente era experimentar a eternidade com Deus. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus e recebêssemos essa pergunta, com a nossa falta de paciência diríamos: doutor da lei, sua pergunta já está errada. O que eu devo fazer? Nada. Eu creio no evangelho da graça, ao qual não é o que eu faço que me garante salvação, é o que Cristo faz. Doutor da lei, reformula a sua pergunta: o que deve ser feito para alguém ter vida eterna? É o sacrifício de Cristo, são os méritos de Cristo, é a obediência total a Deus que Cristo realiza por meio da sua vida e morte na cruz. Por isso que essa pergunta nos revela muitas coisas, porque hoje as pessoas ainda que não conhecem Jesus acham que é por meio do esforço da sua mão que elas alcançarão os seus objetivos de vida, seja nessa terra ou para além da morte. Você percebe que o coração deste homem, apesar de ser um doutor da lei, está encharcado de religiosidade morta. De uma ideia de que o sucesso dele depende do seu esforço, do que ele faz ou do que ele deixa de fazer. Queridos irmãos, isso é totalmente o contrário do Evangelho de Cristo. Totalmente o contrário. E se nós estamos aqui nessa noite para entender um pouco mais o que é ser igreja de Jesus, uma coisa precisa ficar clara em nosso coração: ser igreja de Jesus é participar por meio da graça do povo de Deus, não por nenhum mérito e esforço seu, mas pela bondade sacrificial de Jesus e por sua morte expiatória na cruz do Calvário. Isso é ser igreja de Jesus. Se a gente não entende, se a gente começa a participar dessa organização aqui
com a cabeça do doutor da lei, nós vamos achar que nós somos melhores do que os nossos irmãos quando a gente se esforça um pouquinho mais. Ah, eu mereço, porque, olha lá, o pastor sabe, eu venho para a vigília, o irmão lá não vem. Ou eu toco, ou eu canto, ou eu dirijo, ou eu faço ação social. Eu tenho algum tipo de mérito. Veja o meu irmão do lado, mal vem domingo à noite. Como é que ele quer ser abençoado? Se nós experimentamos a vida na igreja a partir de um sistema de mérito próprio, a gente não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Jesus vai nos dar uma aula sobre o que é ser discípulo, automaticamente sobre o que é ser igreja. Jesus, então, e ele faz isso várias vezes. Jesus responde com uma pergunta. Jesus devolve a questão para o doutor da lei no verso 26. Jesus, então, pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Como você a lê? Jesus agora está dizendo, de algum modo, bom, você é doutor na lei, diz você. Como alguém pode ter a vida eterna? Como você a interpreta? E então no verso 27, a gente lê esse doutor da lei demonstrando que ele é bom de Antigo Testamento. Ele cita aqui 2 textos, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e Levítico 19, 18. Dizendo o seguinte: bom, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. A resposta do doutor da lei estava na ponta da sua língua. Ele, de algum modo, sabia o que Deus esperava dele. E aqui a gente aprende outra coisa importante. Muitas vezes nós já sabemos o que Deus deseja de nós. Certamente você que já tem uma caminhada de vida cristã, já sabe muito bem o que Deus deseja de você. Mas saber o que Deus quer de nós e fazer o que Deus quer que façamos, são coisas muito diferentes. Este homem sabia, mas não fazia, é o que Jesus responde para ele no verso 28. Respondeste bem, faça isso e viverás. Aquele doutor da lei, queridos irmãos, sabia que o livro da lei, a Torá, exigia o amor de alguém acima de todas as coisas. Sabia que o que Deus desejava para o seu povo é que esse povo amasse-o com todo o seu ser, alma, força, coração e entendimento. E então Jesus responde: bom, faça isso e viverás. Este homem não fica satisfeito, porque você sabe muito bem por que ele vai até Jesus. Ele quer colocar Jesus à prova. Se Jesus dissesse outra coisa, como por exemplo, não é isso que você precisa fazer, Jesus estaria contrariando a lei, e esse doutor da lei diria: tá vendo, pessoal? Ele é um impostor. Ele está indo contra o que Deus disse lá no Antigo Testamento. Mas Jesus concorda com ele e diz: bom, é isso. Faça isso e você terá vida. Mas esse homem não está satisfeito, queridos irmãos, e a gente percebe isso no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Talvez esse homem, neste momento, tenha pensado: aí está, coloquei Jesus à prova. Agora eu coloquei ele na parede, como é que ele vai sair dessa? Queridos irmãos, e a pergunta é muito interessante porque esse homem não pergunta: e quem é Deus? Porque a resposta dele é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Ele poderia perguntar para Jesus: e quem é Deus? Mas ele não pergunta quem é Deus. Parece que ele sabia muito bem quem era Deus. Ele tinha dificuldade de entender quem é o seu próximo. Então ele pergunta isso a Jesus: quem é o meu próximo? E há uma pergunta muito imprecisa: o que significa isso, o meu próximo? É sobre isso que Jesus então vai responder. E eu quero que ao longo da resposta de Jesus, que é uma história, uma parábola, você tenha em mente 3 tipos de pessoas que podem estar em igrejas. 2 delas
não são igreja de verdade, mesmo podendo estar frequentando aqui domingo após domingo. E uma delas é alguém que é uma igreja de verdade. A nossa mensagem girará em torno de 3 tipos de pessoas que podem fazer parte de uma igreja visível, essa que a gente pode ver e celebrar e participar dela aqui. Então Jesus começa a contar a história do samaritano. Perceba comigo, a partir do verso 30. E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. A primeira informação que nós temos sobre essa história a respeito de quem é o próximo é Jesus dizendo que havia um homem que descia para uma rota entre Jerusalém e Jericó. Para a gente ter em mente, essas cidades tinham um nível muito diferente uma da outra. Aproximadamente 1.000 metros de altura separavam a altura dessas cidades. Então, a caminhada era dolorosa, seja para quem está subindo ou para quem está descendo. E essa estrada também era conhecida por ter várias curvas, várias cavernas e um local muito propício para os assaltantes. De modo que quando a gente lê comentaristas do mundo dessa época, eles vão dizer: era muito raro alguém viajar por essa estrada sozinho. Até mesmo as pessoas mais pacíficas, quando viajavam por essa estrada, elas carregavam algum tipo de arma, uma espada, um punhal, para se prevenirem dos assaltantes. E então, na cabeça de um doutor da lei, está claro que essa pessoa viajando sozinha era uma pessoa favorável a ser roubada, e é isso que acontece. Jesus então diz que essa pessoa, descendo de Jerusalém para Jericó, cai na mão de assaltantes. Uma viagem longa, cerca de 7 horas a pé. Cai na mão de assaltantes e eles roubam essa pessoa, espancam essa pessoa e vão embora, deixando quase morto. Essa é a primeira personagem da história de Jesus, assaltantes. E eu quero falar sobre como alguém pode estar vivendo numa igreja com síndrome de assaltante. Como assim, pastor? O senhor quer dizer que alguém irá roubar as coisas aqui da igreja? Talvez não coisas, mas se alguém não experimentou a graça de Jesus, se alguém ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas que está frequentando a igreja, até mesmo pode estar no hall de membros da igreja, sem um coração regenerado, ela certamente terá uma postura de um assaltante, ou seja, ela vai desfrutar de relacionamentos com os outros irmãos, a fim de tirar dos irmãos algo que lhe interessa. É aquele tipo de pessoa, querido irmão e querida irmã, que se aproxima do outro não por empatia, não por graça, não por bondade, mas somente para tirar do outro alguma coisa que ela tem interesse. Qualquer tipo de coisa. E a gente precisa orar constantemente para que os nossos relacionamentos não sejam cultivados em busca de interesses próprios. Isso não é ser igreja de Jesus. Quão doloroso é na vida de uma igreja pessoas que experimentam esse tipo de relacionamento. Ela vai selecionar com quem ela quer andar. Ela não vai se importar com aqueles que ela acha que não podem dar nada a ela. É aqueles que vão dizer: leão anda com leão, não posso andar com gente inferior a mim, eu não aprendo nada com essa pessoa. É a pessoa que entende que quando ela se relaciona com alguém é por egoísmo, por interesse próprio, ela está sempre pensando: eu vou fazer algo em busca de uma recompensa. Eu vou servir porque amanhã eu posso ser servido por essa pessoa. Eu vou estender a mão porque amanhã eu sei que ela pode me estender a mão. Isso é síndrome de assaltante. Veja o que a Bíblia diz. Esses assaltantes, eles tiram tudo o que aquele homem tinha. E relacionamentos que não passam pela cruz de Cristo são sempre relacionamentos de interesse próprio. E talvez você
a partir de uma autorreflexão, tenha pensado: será que eu não estou vivendo isso dentro da minha casa? Será que eu não tenho tratado o meu marido, a minha esposa, não com um amor sacrificial, não querendo satisfazê-lo, mas sempre desejando algo? Se você experimenta um casamento com síndrome de assaltante, certamente você está passando por uma crise conjugal terrível. Porque a Bíblia nos ensina que quando nós nos unimos, seja enquanto marido e mulher, seja enquanto igreja, é a imitação de Cristo, é aquele que se entrega a sua própria vida pelo marido, pela esposa, pela igreja de Cristo Jesus. Esse é o primeiro tipo de perfil que nós vemos sobre quem pode estar dentro de uma igreja visível. O assaltante, ele não entra na igreja invisível. Ele é separado quando Jesus separar o joio e o trigo. Mas, enquanto isso não acontece, podem existir pessoas com síndrome de assaltante nas igrejas. Essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. Essa pessoa está ferindo pessoas, ela está machucando a igreja. E, acima de tudo, ela precisa de um encontro genuíno com Cristo Jesus. Essas pessoas não têm empatia. Elas vão embora, deixando as pessoas mortas emocionalmente, mortas espiritualmente, mortas financeiramente. Mas Jesus continua a sua história, e aqui é quando o doutor da lei talvez fica mais incomodado, porque a Bíblia diz, no verso 31, por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo, passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. Duas pessoas que representam um segundo personagem dessa história. Tanto o sacerdote quanto o levita. E você sabe muito bem quem são essas pessoas para a religião daquele povo naquela época. São as figuras máximas de autoridade. O sacerdote era o responsável por zelar das questões espirituais do povo. Era aquele que oferecia os sacrifícios em prol do povo. O levita era aquele que cuidava dos utensílios do templo. Ele cuidava das questões cerimoniais. Pessoas que, se talvez esse homem quase morto conseguisse olhar para elas, seria a última esperança que ele poderia ter. Pera lá, alguém que está oferecendo sacrifícios a Deus o tempo todo, esse vai cuidar de mim. Pera lá, esse que recebeu a missão de Deus para zelar das coisas do reino, esse vai cuidar de mim. Mas a Bíblia diz, Jesus aqui contando a história, a parábola, que ambos viram aquele homem e deram a volta e passaram de longe. Talvez se nós parássemos para ouvir esses dois e perguntar, por que vocês fizeram isso? Por que vocês atravessaram a rua vendo a pessoa quase morta? Eles poderiam dizer para nós, olha, eu não posso chegar perto de gente quase morta, eu me contaminarei. Como é que eu vou para o templo e oferecer sacrifício em prol de vocês, se eu tocar naquele homem, tocar em sangue, tocar em alguém quase morto? Talvez eles pudessem alegar, se eu parasse ali naquele momento, o horário não daria, eu chegaria atrasado na hora da celebração. Se eu parar para ajudar aquela pessoa, talvez os meus compromissos mais importantes não seriam cumpridos ao longo do dia. Jesus aqui usa duas pessoas que o doutor da lei conhece muito bem para falar sobre um segundo tipo de pessoas que podem estar dentro da igreja. Elas não vão querer se relacionar por interesse próprio. E talvez isso seja ainda pior. Elas não querem se relacionar com ninguém. Enquanto a síndrome de assaltante diz, o que é seu é meu, a síndrome daquele que é apático, daquele que é indiferente com os irmãos, ele diz o seguinte, o que é seu, o que é meu é meu. Isso é problema seu, eu já tenho muitos problemas e não quero interferir mais na sua vida, eu não quero colocar mais fardo nas minhas costas. É a síndrome da indiferença.
E o pior de tudo é que são pessoas religiosas. Jesus aqui está certamente mostrando para nós que há um tipo de religiosidade sem vida e que nós podemos cair nessa tentação de domingo após domingo vir, fechar os olhos e cantar a um Deus que é o Deus de amor. Fazer orações a esse Deus, participar da mesa da ceia, mas sem olhar para o nosso irmão e entender no seu olhar que ele está passando por uma situação difícil, que precisa de um abraço seu, que precisa de uma ligação sua, que precisa às vezes de metade do seu pacote de arroz. Isso é um câncer dentro da igreja local, mas isso não representa quem é igreja de Jesus de verdade. A mensagem do mundo é de indiferença. Sabe por quê? Porque a mensagem do mundo é: se você parar para acudir todo mundo, você nunca vai chegar na realização dos seus interesses. Mas o Evangelho diz para nós que o interesse de Deus é que você pare para servir o seu irmão, para abençoar o seu irmão, porque fazendo isso, você está servindo a Deus. É isso que Jesus diz na sua mensagem final: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive com sede, vocês me deram de beber. Há um tipo de pessoa, queridos irmãos, que pode estar no nosso meio e que não entendeu o que é graça e o que é compaixão. E ela sempre vai experimentar a indiferença. Ela estará do lado de pessoas e não se atentará para os pedidos de socorro dos seus possíveis irmãos. São aqueles que acham que o que Deus quer delas é só o cumprimento de um rito religioso, seco e morto ao longo da semana. Não! Não é isso que Jesus deseja de você. Jesus nos chama para ter uma experiência viva, genuína com Ele. E quando a gente experimenta isso de verdade, todos passam a ter importância para nós. Cada vida passa a ter um significado, porque a gente enxerga naquela pessoa não um peso nas minhas costas, mas alguém que foi aliviada pelo peso que Jesus carregou na cruz. E essa pessoa não se torna mais para mim um fardo, ela se torna uma companheira de caminhada, porque eu vejo nela alguém que é criado e criada à imagem e semelhança de Deus. Qual é o perfil que nós estamos experimentando enquanto pessoas que fazem parte de uma igreja? É a da síndrome do assaltante, que diz: o que é seu é meu e eu quero? Ou é a da síndrome da indiferença? Você para lá e eu para cá. Não me venha com seus problemas que eu já tenho os meus. Ou pelo contrário, quando a pessoa se alegra, eu não consigo me alegrar com a pessoa, com o meu irmão. A alegria, a felicidade, as conquistas do meu irmão se tornam para mim algo destrutivo. Jesus continua e agora pisa ainda um pouco mais nessa ferida de religiosidade desse homem doutor da lei, quando coloca um terceiro personagem, que é um samaritano. E se você sabe muito bem, um samaritano era o inimigo de um judeu. Os samaritanos experimentaram vários tipos de relações com outros povos ímpios, de modo que se tornou uma nação toda mista, que já cultuava vários deuses, nem adorar eles adoravam no templo. Elegeram um outro lugar de adoração. Sempre que você vê samaritanos na Bíblia, os judeus são inimigos desse povo. E Jesus aqui usa um samaritano como personagem para nos falar sobre o que é experimentar compaixão e graça enquanto igreja de Jesus. 33, mais um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. Queridos, eu fico maravilhado com Lucas narrando essa história. Cada palavra usada por Lucas é inspirada por Deus. Compaixão aqui, para a gente ter em mente o que alguém que estava ouvindo essa história lá na época entenderia. A palavra compaixão aqui significa ter as entranhas corroendo.
É como que se as suas entranhas, os seus órgãos estivessem chacoalhando de ansiedade em prol da necessidade de você resolver uma situação. É muito mais do que um friozinho na barriga. É como se o nosso coração estivesse acelerado por causa de uma situação que a gente percebe que é ruim e que precisa ser resolvida. Isso é compaixão. É isso que Lucas está querendo mostrar para nós através de Cristo. De que aquele samaritano, ele tem uma experiência que é de ordem sobrenatural. Entenda isso, queridos irmãos. Experimentar compaixão pelo próximo é algo sobrenatural, é a ação do Espírito Santo. Humanamente falando, nós não vamos experimentar isso. Nós podemos ter dó, no máximo, de alguém. Mas a compaixão é a manifestação graciosa de Deus, por meio de Cristo Jesus e a operação do Espírito Santo, no coração de alguém. Que move o nosso interior, que chacoalha a nossa vida e nos impulsiona a fazer alguma coisa. Não é isso que Jesus disse para aquele doutor da lei? Vai e faça. Ele sabia o que fazer, mas parece que não fazia. E então a gente percebe como que essa compaixão, essa disposição que Deus coloca no coração desse homem, ela se manifesta visivelmente. A lista é grande e não é por acaso, perceba comigo o que essa compaixão se transforma. Verso 34. Ele chega perto dele. Ele enfaixa as suas feridas. Ele aplica azeite e vinho. Ele coloca esse homem sobre o seu próprio animal. Ele o leva para uma hospedaria. Lá ele cuida dele. Ele dorme naquela hospedaria. Ele gasta 2 dias de serviço com aquele homem. 2 denários representam aqui uma média de 2 dias de trabalho. Ele entrega para o hospedeiro, dono do hotel, e diz: cuida dele. Quando eu voltar, eu te pagarei tudo o que gastares a mais. Os irmãos conseguem perceber compaixão de forma visível? Os irmãos conseguem perceber aqui que a graça de Deus está sendo revelada a partir da sensibilidade desse homem em cuidar, em se preocupar com aquele homem caído. E agora, perceba, ele se aproxima, ele dedica o seu tempo. Ele enfaixa as suas feridas. Ele gasta os seus recursos, que talvez ele precisaria depois, seu kit de primeiros socorros. Ele investe dinheiro na vida daquele homem, porque azeite e vinho são coisas que valiam dinheiro naquela época, assim como hoje. Ele compartilha do seu veículo, ele dá carona. Uma boa forma de ter compaixão é entender que o nosso veículo não é nosso, é de Deus. Que ele pode ser útil para levar os nossos irmãos que moram longe, não tem carro, para a igreja ou para qualquer outro lugar. Ele o leva para uma hospedaria, ele descumpre os seus compromissos. Certamente ele tinha hora para chegar. Ele para. Ele refaz o seu itinerário, saindo da rota, procurando um hotel. Ali ele investe mais do seu dinheiro. Ali ele investe mais das suas habilidades, cuidando daquele homem. E ali ele diz para o dono do hotel: se ele tiver algum custo a mais, eu lhe pagarei na volta. Os irmãos conseguem perceber como que a gente pode demonstrar compaixão? Aquele homem tem empatia, ele gasta ou investe o seu tempo, ele suja as suas mãos, ele usa os seus recursos, ele usa os seus contatos, ele faz contato com esse dono do hotel em prol de uma vida. Isso é demonstração, queridos irmãos, de graça e de misericórdia.
E sabe o que a gente aprende nesse versículo? De que derramar graça e compaixão na vida de alguém vai te custar não muita coisa. Vai te custar tudo. E por que a gente está disposto a entregar tudo em prol de alguém? Porque a gente entende que foi isso que Jesus fez por nós. Enquanto nós não entendermos o sacrifício de Jesus, nós nunca vamos experimentar um coração de compaixão. Porque nós vamos sempre achar que o dinheiro é nosso, que o transporte é nosso, que a faixa é nossa, que o azeite e o vinho é nosso. Mas se a gente entende que não há nada nosso, que todo recurso, todo tempo, toda habilidade, todo dom, todo talento que nós temos, foi Deus que nos deu. E a melhor forma de investir nisso é devolvendo a Deus, através da vida dos nossos irmãos, a gente tem condição de entregar tudo. Porque já não é nada mais nosso. É tudo de Cristo. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Nós não perdemos nada quando investimos em vidas. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus fez por nós, entregando tudo o que Ele tinha. Seu Filho, seu unigênito. Então a gente caminha para o fim dessa história, entendendo que o terceiro tipo de pessoas que podem estar numa igreja são aquelas que, transformadas pelo Evangelho, dizem: o que é meu é seu. O que é meu é seu. Isso é ser igreja. Isso é experimentar compaixão e graça. Não espere compaixão e graça do seu patrão. Se ele fizer um ato de bondade, amém por isso. Não espere compaixão dos seus vizinhos que não conhecem Jesus. Se eles fizerem um ato de bondade, amém por isso. Mas espere e faça acontecer a compaixão dentro da igreja, porque é no meio da igreja que Deus manifesta graça e misericórdia. É assim que a gente precisa viver. Síndrome do assaltante, síndrome da indiferença e agora um samaritano que nos mostra o que é ser igreja de Jesus. Verso 36. Jesus então faz mais uma pergunta para aquele homem. Qual desses três parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Você consegue perceber, querido irmão, querida irmã, que Jesus muda a pergunta lá de cima? O doutor da lei pergunta: eu sou próximo de quem? Quem é meu próximo? Jesus termina a história dizendo: quem é o próximo de quem precisa? A pergunta que a gente faz não é: quem é meu próximo? E sim, para quem eu posso me aproximar e ser a bênção na vida daquela pessoa. Enquanto o doutor da lei está com a ideia de próximo como um substantivo, ou seja, alguém, Jesus ensina que próximo é um verbo, aproximar-se. Quem é o meu próximo? Todos aqueles ao qual eu me aproximo. Todos aqueles ao qual, por meio da luz de Cristo que habita em mim, podem ser iluminados. Podem ter uma vida de trevas transformada. Jesus muda a questão. Não importa pensar quem é meu próximo, importa eu pensar em eu estou próximo de quem e como eu posso servir, mostrar Jesus para essa pessoa. Somente uma pessoa tomada pela graça, queridos irmãos. Somente uma pessoa em que suas veias corre o sangue precioso de Cristo é que pode experimentar essa coisa sobrenatural que é a compaixão e a graça de Deus. Jesus força o doutor da lei a responder. Ele não tem coragem de dizer, é o samaritano. Seria vergonhoso para ele dizer isso. Ele responde dizendo: o próximo é aquele que teve misericórdia dele. E Jesus então termina dizendo: vai e faz o mesmo.
Queridos irmãos, Jesus dá uma aula para aquele homem e para nós essa noite sobre o que ele espera de nós enquanto igreja. Ele espera que o nosso coração seja transformado a tal ponto de nós não relacionarmos com os nossos irmãos ou com os de fora em busca de interesse próprio. Jesus nos ensina a não tratar com indiferença aquele pelo qual Jesus morreu e entregou sua vida. Jesus nos ensina que a compaixão e a graça, elas se tornam visíveis em atitudes de bondade e de amor. Eu quero terminar te chamando a atenção para 4 lições sobre esse texto. Primeira delas, como nós temos vivido enquanto igreja de Jesus? Como nós temos nos relacionado com as pessoas? Segunda lição, nós temos experimentado relacionamentos de indiferença e de interesse próprio? Se sim, que nessa noite a graça de Jesus possa restaurar essa parte da nossa vida, para que a gente possa viver o Evangelho de verdade. Terceira lição é que nós podemos até agir com bondade para aqueles que nós temos afinidade. Quem a gente gosta mais na igreja, nossa família, nossos amigos. Isso é natural. A gente pode ver isso fora da igreja. Mas nós precisamos entender que Deus agiu com compaixão e graça por alguém que era considerado inimigo dele. É isso que Paulo diz sobre a nossa situação em pecado. Deus agiu em primeiro lugar com misericórdia, compaixão e graça para quem era uma pessoa desprezível. E se nós fomos alcançados por isso, não há mais ninguém que é desprezível da nossa compaixão e graça. Quarta e última lição. Que você possa se lembrar que as oportunidades para você agir com compaixão e graça não necessariamente são momentos extraordinários. Nem todo mundo aqui vai sair no jornal O Popular como alguém que conseguiu tirar uma pessoa de dentro de um carro quase pegando fogo. Mas as experiências diárias que nós temos com as pessoas é Deus colocando oportunidades para a gente agir com compaixão e graça. Entenda que na sua segunda-feira, Deus te dará várias ocasiões, colocará várias pessoas próximas a você, para você agir com compaixão e graça, mudando a trajetória da vida de alguém, assim como Jesus mudou o seu trajeto. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar.